para Magda, mas esta manhã começou como de costume, uma xícara de café e um pão doce de canela. A bebida amarga e revigorante afastou os resquícios do sono e configurou o corpo da menina de forma agradável. Estou sentada por muito tempo, vou me atrasar para trabalhar. Magda pensou ansiosamente, lançando um olhar de reprovação para os ponteiros do relógio e começou a se arrumar. Depois de girar na frente do espelho por alguns minutos, ela vestiu a jaqueta e foi até o ponto de ônibus mais próximo. Durante os anos passados em Chicago, a garota mudou muito e se acostumou com o frenético ritmo da metrópole. Agora, ela não tinha mais medo do barulho dos carros e do brilho neon das vitrines. O tempo voou muito rapidamente a caminho do trabalho. Ouvindo uma música agradável e fones de ouvido, Magda olhou com interesse para os transeuntes que corriam para frente e para trás, ocupados com seus afazeres cotidianos. Seu local de trabalho estava localizado na esquina da Main Street. Este café atraiu Magda à primeira vista, quando a garota, em busca de trabalho, se deparou com o anúncio de admissão de funcionários. O administrador gostou imediatamente da garota decidida e, após uma breve entrevista, Magda ocupou o lugar vago. Seu antecessor foi demitido por faltas. Para ela, foi um grande sucesso, afinal, Magda realmente precisava de dinheiro para a fazenda provinciana em Iowa. A menina também tinha um pai idoso e uma irmã deficiente. Com muita dificuldade, a família de Magda juntou dinheiro da estrada e ela foi atrás de suas conquistas na cidade. O trabalho, para grande surpresa da menina, agradou a ela. Não havia tempo para ficar entediada e o tempo do balcão voou despercebido. A garota conhecia a preferência de todos os clientes regulares e atendia seus pedidos de forma rápida e eficiente. Magda era uma excelente juíza de pessoas e eles nunca a ofenderam com gorjetas. O fluxo de visitantes no dia de hoje superou todas as expectativas e à noite as jovens garçonetes literalmente estavam caindo de cansaço. Magda continuou olhando para o relógio, esperando impacientemente pelo fim do turno, mas seus sonhos de partir em breve foram dissipados por um evento muito estranho. Magda, um jovem de rua, está se sentindo mal, eu acredito. O chefe virou-se para a garota. A garçonete, julgando sobre seus ombros, saiu. Olhando em volta, ela percebeu a figura curvada de alguém na esquina do estabelecimento. Em sua mão, um cliente recente segurava uma garrafa inacabada de uísque e, aparentemente, tendia a terminá-la. Ei, senhor, como você está? Está tudo bem? Magda perguntou confusa. O homem murmurou algo incompreensível e, levantando a cabeça, olhou para ela com um olhar de dor e desespero. Sim, definitivamente precisa de ajuda, disse Magda em voz baixa e caminhou rapidamente para o café. Após uma conversa rápida com a recepcionista, ela colocou o avental de lado, trocou de roupa e saiu. Para surpresa de Magda, o estranho estava exatamente onde ela o deixou e não se mexeu nem ao menos um centímetro. O cara olhou fixamente para um ponto e grunhiu baixinho. Magda se aproximou resolutamente do estranho e levou o resto do uísque dele e também derramou no chão. Em resposta a isso, o cara resmungou em desagrado, mas a jovem garçonete não ficou nada confusa. Então, ela sacudiu abruptamente o cara e olhou em seus olhos. Finalmente, uma centelha de inteligência brilhou nos olhos mais estranhos. Quem é você? E por que tirou a garrafa de mim? O cara perguntou perplexo. Magda pensou por um segundo e, em seguida, reunindo sua coragem, disse que queria ajudá-lo. Você irá se arruinar. Depois de tudo que aconteceu, você irá enterrar sua dor no álcool? Em resposta a isso, o cara disse que seu nome era Rodrigo Mendes e que recentemente sua noiva o havia deixado. O fato é que a bela moça não queria ter nada a ver com um perdedor, cuja empresa foi arruinada por golpistas. Depois de ouvir o cara, Magda disse após uma breve pausa. Eu entendo, é claro,
Mas a vida não acaba aí, e você precisa acreditar em um futuro brilhante. O cara sentiu com indiferença, evitando olhar nos olhos da garçonete. Percebendo que o rapaz precisava de ajuda, Magda o convidou para casa, para dar-lhe algo quente para beber. O tempo já era tarde e não era seguro estar na rua. A caminho de casa, os jovens conversavam sobre tudo no mundo e sentiram como se eles se conhecessem há muitos anos. O chá quente e o ambiente aconchegante da cozinha de Magda finalmente trouxe o cara de volta a si. O tempo passou despercebido e, lançando um olhar de reprovação para o relógio, Rodrigo se preparou para ir para casa. Neste momento, Magda queria que o hóspede ficasse, mas por outro lado, sabia perfeitamente que não deveria tirar conclusões precipitadas. Então, eles começaram a pensar um no outro. Durante todo o dia seguinte, Magda não conseguiu tirar Rodrigo da sua cabeça. Tendo trabalhado um turno com muita dificuldade, a menina saiu e ficou paralisada de espanto. Na frente dela estava um jovem perfumado com colônia, cujo rosto alegre congelou. "Rodrigo, é você?" Magda sussurrou em surpresa. Em resposta a isso, o cara sorriu encantadoramente e entregou a ela um enorme buquê de rosas brancas. Desnecessário dizer que a noite correu bem. Conversando um com o outro, sentiram uma crescente simpatia mútua. "Sabe, eu me sinto muito bem perto de você, Rodrigo", Magda disse, corando-se de vergonha. O cara sorriu docemente e desviou o olhar, pensando em si mesmo. Claro que ele realmente gostava de Magda, mas por outro lado, ele entendia perfeitamente que para uma vida confortável junto, ele precisava encontrar um emprego normal. Atordoado por dívidas, ele literalmente não conseguia se acalmar. Felizmente, a ajuda veio de onde não era esperado. O fato é que Magda amadureceu a ideia de abrir um negócio na internet, mas, levando em consideração o trabalho em um café, ela não tinha tempo para isso. Para seus próprios propósitos, os jovens tomaram um empréstimo no banco e arriscaram tudo para acreditar em seu sonho. A perseverança e determinação dos apaixonados logo deram resultado. Em menos de 3 meses depois, o negócio começou a render, ainda que pequeno, mas estável, e quando Magda se sentiu financeiramente independente, ela largou o café e mergulhou no abismo das relações do seu mercado. Ao mesmo tempo, a menina nunca viu a mãe de Rodrigo, que ficou viúva após a morte do marido em um acidente de carro. Infelizmente, a menina não sabia disso. Ao mesmo tempo, a senhora Mendes a repreendeu à toa. "Que diabos é ela? Onde você encontrou essa mendiga? Tenho vergonha de você, filho. Seu falecido pai definitivamente não aprovaria isso." A senhora Mendes de fato ficou indignada. Para grande desgosto de sua mãe, Rodrigo não tinha pressa em ouvir seus conselhos e curtir a vida ao lado de Magda. Enquanto isso, os assuntos dos jovens estavam indo bem. Tendo economizado, eles decidiram comprar uma casa em uma área de elite da cidade. Sem dúvidas, essa compra aproximou ainda mais os apaixonados, que estavam planejando ativamente o casamento. A cerimônia de casamento foi realizada no mais alto nível e recebeu muitos comentários positivos dos amigos da família Mendes, e apenas a senhora Mendes, desde o início do relacionamento, foi contra o casamento deles. "Está tudo bem. O tempo vai passar e a mãe de Rodrigo irá se acostumar comigo", Magda pensou ingenuamente. Com o passar do tempo, a senhora Mendes odiava a noiva do filho cada vez mais, e mesmo a notícia da gravidez de Magda não mudou nada em sua atitude. Infelizmente, durante todo o período, a menina foi atormentada por uma intoxicação terrível e tonturas, mas o parto foi surpreendentemente bom. Decorreu sem complicações. O nascimento de 2 gêmeos de olhos azuis, Fernando e Guilherme, aproximou o casal mais do que nunca, mas a senhora Mendes não se alegrou com o filho, convencendo de que as crianças não se pareciam com ele. "Olhe para eles! Seus olhos azuis e seus cabelos são claros, mas os seus são castanhos, e nós nunca tivemos gêmeos em nossa família", ela disse ao filho. Em resposta a isso, Rodrigo apenas acenou a cabeça, tentando não prestar atenção
as suspeitas perturbadoras de seu coração. Por fim, cansado das reclamações de sua mãe, Rodrigo se aproximou de Magda e, pegando ela pelos ombros, disse que em um futuro muito próximo ele queria fazer um teste de paternidade. No que você está pensando? Eu não quero levar nada. Esses são os seus filhos, e todas as dúvidas são causadas pelas suposições de sua mãe. Magda respondeu irritada. Essa resposta surpreendeu Rodrigo, que naquela mesma noite ficou bêbado até a inconsciência. Ao mesmo tempo, pensamentos de infidelidade e decepção por parte de sua esposa ainda giravam em seu cérebro. A certa altura, em um acesso de raiva, Rodrigo pegou a chave de seu Chevrolet novinho em folha e foi até a loja comprar mais uma garrafa de uísque. Na curva da rodovia, ele perdeu o controle e caiu em uma vala em alta velocidade. A batida literalmente dobrou o carro ao meio. Os socorristas ainda conseguiram retirar o corpo da vítima da cabine mutilada. Infelizmente, Rodrigo não chegou ao hospital e morreu 10 minutos após o acidente. Desnecessário dizer quantas lágrimas a pobre Magda teve que derramar. A mulher não conseguia entender como em um instante seu belo mundo estava desabando em um abismo de dor e saudade. No cemitério, a senhora Mendes acusou publicamente a nora de traição e da morte do filho. Em resposta a isso, Magda apenas enxugou os olhos com o lenço e soluçou baixinho. Ela não queria provar nada para uma mulher que decidiu acusá-la de todos os pecados mortais. Imperceptivelmente, 10 anos se passaram. Semelhanças entre si eram perceptíveis dos irmãos gêmeos. Magda gradualmente se recuperava da perda do marido. Conseguiu salvar os negócios da família. As coisas voltaram a melhorar. E aí, a jovem mãe trabalhou incansavelmente para garantir que seus filhos não precisassem se preocupar com o futuro. Um dia, um carro estranho parou na frente da casa de Magda. Apoiada em uma bengala, uma velha encurvada saiu de lá e olhou para o casarão de 2 andares com óbvia condenação. Então, semicerrando os olhos cegamente, ela foi para a porta e apertou o botão da campainha. Logo, passos arrastados apareceram, e então Magda apareceu na soleira da porta, vestida com um roupão. Quando ela viu a senhora Mendes, ela franziu os lábios com ressentimento e olhou expressivamente nos olhos dela, esperando uma explicação. Magda, querida, já estou muito velha. Não tenho parentes e por isso gostaria de ficar por um tempo com você. A velha começou com uma tosse constrangida. Em resposta a isso, Magda entrou silenciosamente na casa e voltou alguns minutos depois, segurando nas mãos uma folha coberta com selos e assinaturas. Aqui, por favor, leia, Magda disse secamente e entregou à velha senhora um documento oficial. Como se descobriu mais tarde, foi confirmado em teste de DNA que Fernando e Guilherme, com 99,9% de probabilidade, eram filhos do falecido Rodrigo Mendes. Só agora, a senhora Mendes percebeu o erro que cometeu ao acusar a nora de infidelidade. Talvez a velha senhora simplesmente tenha tido uma epifania tardia, ou talvez ela estivesse com medo de ser deixada sozinha. Mas, de qualquer maneira, Magda não recusou a ajuda da sogra briguenta e deu abrigo a ela. Todos os dias, agradecendo a nora por sua hospitalidade, a senhora Mendes orava a Deus pedindo perdão todos os dias e fazia de tudo para compensar Magda. Afinal, só agora ela percebeu o preço de um verdadeiro relacionamento familiar e assistência mútua entre parentes com o qual ela sonhou todos esses anos. Bem, meus amigos, essa foi a nossa história emocionante de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa história que está aparecendo na sua tela com certeza também vai te emocionar. Um grande abraço e até a próxima história.